Qual o seu nome? Charlene. O que aconteceu com você, Charlene? Eu tive dengue hemorrágica e fui dada como morta. Numa noite eu tive uma sensação que estava meio gripada, uma virose de gripe, tomei o remédio e deitei para dormir. Mas quando eu acordei de madrugada, não era gripe, eu estava me sentindo muito mal. Muita dor no meu corpo, com vontade de vomitar, com ânsia, com dor de cabeça insuportável. Foi quando a minha família me pegou e me levou para o hospital. Mas assim, eu já cheguei no PS desfalecendo. Eu me lembro que meu irmão me pegou pelos braços e já me colocaram na cadeira de roda e me levaram para a emergência. Chegando lá, eles viram que eu estava com a febre muito alta e eles falaram que era dengue hemorrágica. A primeira coisa que eles me fizeram foi me colocar no coma induzido para tentar abaixar aquela febre, porque se não abaixasse a febre, eu ia ter hemorragia interna. Só que eles não conseguiam abaixar a febre. Eu me lembro que teve uma madrugada que eu acordei depois do coma induzido, eu estava dentro de uma banheira gelada, e eles colocando mais gelo e mais água gelada, tentando abaixar a minha febre, e não conseguiam abaixar. E isso eles me induziram. Eu me lembro que nesse momento, quando eu acordei, a enfermeira estava do meu lado, ela estava tentando me acalmar, e foi quando ela foi explicando: Charlene, você está com dengue hemorrágica, se a gente não conseguir abaixar a tua febre, a gente vai ter que te induzir ao coma novamente, porque senão você vai começar a ter as hemorragias e você pode falecer. Então a gente está tentando controlar essa febre. E me colocaram no coma mais uma vez porque a febre não abaixou. E teve uma madrugada quando eu acordei, eu oscilava muito nos horários, bispo. Eu sei que quando eu acordei, eu só via os equipamentos, as máquinas apitando, eu estava entubada. E eu não aceitava mais ficar naquela situação. Porque eu já vinha depositando a minha fé nesse Deus que eu conheci. Eu falei, não vou ficar mais nessa situação. Quando eu acordei, eu sentei, eu estava entubada, eu comecei a arrancar aquele tubo da minha garganta. Estava com muita dor no meu corpo. Eu estava tão indignada com aquela situação que eu chamei os médicos, a equipe que estava lá, falei assim, me chama quem é o responsável de vocês, porque eu não vou ficar nessa situação. E eles não queriam, eles queriam me entubar à força novamente. E eu ali lutando, tirei as veias que estavam, não tinha mais veia para eles colocarem soro no meu braço, eles estavam colocando no meu pé. E eu me sentei, eu tirei as agulhas, tirei o soro, tirei o remédio, tirei o cano para longe e falei, me chama agora quem é responsável por vocês, porque eu não vou ficar nessa situação nem mais um segundo. Foi quando o doutor entrou. E ele estava nervoso, ele esbravejando, ele falou assim, você acha que você é quem? Para você estar aqui, querendo mandar alguma coisa, querendo reivindicar alguém para vir falar com você. Eu falei, doutor, é com o senhor mesmo que eu quero falar. Estou te chamando aqui porque a minha vida não está na tua mão. A minha vida está na mão desse Deus que eu tenho servido todos esses anos, seguido e sido fiel todos esses anos. E eu não vou ficar nessa situação de dor nem mais um segundo. Foi quando ele falou, entuba ela de novo, só que eu não fui vendo mais nada, bispo. A única coisa que eu me lembro foi quando o doutor estava de costas, esbravejando, eles colocando remédio em mim de novo, me entubando, e eu não vi mais nada. Quando eu acordei novamente, eu estava no necrotério do hospital, eu estava com uma capa, um lençol branco, não sei, me tapando. Quando eu abri os olhos, a primeira coisa que eu lembrei foi quando eu entreguei minha vida para Jesus. Quando eu tive o meu encontro com Deus, eu falei, eu tenho um encontro com Deus. A primeira coisa que eu lembrei foi quando eu entrei na igreja, entreguei minha vida para Deus. E eu falei assim, eu estou te dando a minha palavra. Eu vou ser fiel ao Senhor até o fim, até a tua volta, até a minha morte. A primeira coisa que eu lembrei. Esse foi no primeiro dia, quando eu entrei. Foi até minha sobrinha que tirou pelo celular. Quando eu entrei na alta, que eles me colocaram, e eu já não via nada, bispo. Eles me colocaram já para me induzir, foi quando ela tirou foto antes de eu entrar para a UTI. E tinha alguém orando por você também, fora, na igreja? A minha mãe é da mesma fé. Sua mãe estava orando? Lutando, bispo. Ela me falou que quando o doutor chegou nela para falar assim, a tua filha veio a óbito, eu não consegui trazer ela de volta. Ela não teve tempo para esboçar alguma reação. Porque no mesmo momento, quando o médico estava falando com ela, eu já tinha voltado e a enfermeira que estava me atendendo me deixou para ir falar com o médico. Doutor, a menina não morreu, ela voltou. Então, minha mãe, eu choro porque ela morreu ou ela voltou? Na mesma hora? Na mesma hora. O médico estava dando a notícia que você tinha morrido. E veio alguém dizendo que você acordou. Foi quando eu voltei, que eu estava no necrotério, que eu sentei. Não tinha ninguém ali de morta, só estava eu.
E a porta estava entreaberta e tinha 2 enfermeiras. Uma veio me atender e a outra foi falar com o doutor que eu tinha voltado. E quando eu voltei, bispo, todo o meu corpo formigava. A ponta dos meus dedos, do pé, estavam dura, minha língua estava endurecida. As dobras dos dedos estavam ficando roxo. E tinha um balcão assim que tinha um éter, tinha algodão no meu ouvido, tinha algodão no meu nariz. Teve um que eu tirei que estava sujo de sangue. Tinha tesoura, tinha alicate. E eu sentei, foi quando eu chamei a enfermeira, que vi que tinha alguém conversando. Eu falei, quem está aí? Quando a enfermeira entrou, a coitada entrou se segurando pelas paredes, se ajoelhando, tentando chegar até a marca onde eu estava. Ela estava com medo? Ela estava assustada, coitada. Eu falei para ela, me tira daqui, que eu estou com frio, eu não estou morta. Me tira desse lugar, me dá uma coberta, que eu estou com muito frio. E todo o meu corpo latejando, formigando. E foi quando o doutor chegou, assustado, bispo. Eu já estava sentada, a luz estava acesa. Ele foi para pegar em mim, para me examinar, e ele voltou com a mão. Aí ele começou a perguntar, você sabe seu nome, onde você está, o que está acontecendo, que dia é hoje? Aí fui falando para ele, meu nome é Charlene, tenho tantos anos, eu estava conversando com o senhor numa sala e acordei aqui, mas eu estou bem, doutor, eu não estou sentindo a dor da dengue hemorrágica. A única dor que eu estou sentindo é no tórax. Foi quando a enfermeira que ficou comigo, ela disse, Charlene, ele faltou quebrar a tua costela, fazendo massagem para você voltar, e você não voltava. E foi quando, aí ele falou assim, vou te medicar novamente, para poder tirar essa dor que você está, e amanhã de manhã a gente conversa. Aí eles me medicaram, eu acordei no outro dia na enfermaria, sem dor nenhuma, bispo. Parece que eu tinha dormido um sono só e acordado na mesma posição. Não senti nada, não vi nada, não vi ninguém, não vi nada. Mas eu estava leve, sabe? Não tinha dor mais nenhuma. E eu perguntei para ele, doutor, como é que foi a madrugada do senhor? Porque a minha foi ótima. E ele com os olhos cheios d'água, ele é grandão, ele abaixou os óculos, olhou para mim, pediu para a enfermeira que estava se retirar, e ele perguntou, o que aconteceu? Porque o que eu vou falar para minha equipe? O que eu vou explicar para eles? Eu nunca perdi alguém. Quando eu chego para a família da pessoa falar que morreu, você volta. Foi quando eu falei para ele, doutor, quando eu falei para o senhor que eu não aceitava mais ficar naquela situação, porque eu já seguia um Deus que pode tudo. Então foi esse Deus que me trouxe nessa madrugada. Foi quando ele perguntou, você é evangélica? Eu falei, sim, sou. E sou da Igreja Universal. Isso, ele ficou pálido. Ele olhou para mim assim, aí ele falou, minha esposa, ela é da Igreja Universal. Mas ela sempre falou do seu Jesus e eu nunca aceitei. Eu falei, pois então, doutor, Deus sempre usou vivos para o senhor reconhecer quem é o poder dele, o senhor não aceitou. Pois nessa madrugada ele teve que usar uma morta para o senhor reconhecer o poder dele. Aí foi quando eu falei de Jesus para ele. Eu falei, faz o que a tua esposa está te pedindo. Uma oração não quer demais, vai na igreja, conversa com o pastor, pede uma orientação, abre teu coração para Deus. Quando ele foi na igreja, a alegria da esposa dele, a vez que eu falei com ela foi pelo telefone. Foi quando ela falou que ele estava indo na igreja. Ele se converteu? Se converteu. Ele reconheceu quem era Deus e entregou a vida dele para Jesus. Ele era ateu? Era ateu. Ele não aceitava. Pela forma que ele falou, bispo, quando eu falei, não vou ficar nem mais um segundo nessa situação, ele falou, quem você acha que você é, garota? Bispo, mas eu tinha consciência do Deus que eu tinha servido e tenho seguido todos esses anos. Não era uma utopia o que eu tenho com Deus. Não, é uma coisa real. Você tem uma aliança com Deus. Uma aliança verdadeira, uma experiência real, não é uma coisa da minha cabeça. Eu tinha essa certeza do meu encontro com Deus. Então, isso que eu passei para ele naquela madrugada, independente de qualquer coisa, se ele aceitasse Jesus, se ele não aceitasse. A única certeza que eu tinha naquele momento era da minha salvação. Amém.